E esse aqui é o colete LX. Eu acho que ele, eu não vou saber exatamente, ele vinha com o Archer e com mais alguns rigs. Como eu falei, não é obrigatório que o colete X vá para o rig Y. Ultimamente acho que você está comprando tudo separado de qualquer forma, porque todos esses vão servir para o stage que você quiser, que você tiver. Beleza? Então o LX, a diferença aqui nas costas é que ele não tem a travinha cruzada. E em comparação com o Zephyr, ele não tem ajuste para diminuir o ombro, né? Ele só tem essa entrada e saída em dovetail, né? Que chama, que às vezes é meio chatinho depois de tirar, mas nada grave. Aqui o que eu acho legal é que você muda as alturas. Dá para você colocar essa barra central parafusada aqui na frente, para que você tenha mais range ainda de subir e descer o seu socket block. E você também ajusta a altura da parte da costela. E é aqui no de cima que você aumenta ou diminui o colete, né? Então o LX é bem simples, continua o mesmo sistema Tiffany, né? De ser sempre simétricas as travas, o que é muito legal para você deixar igualzinho no seu corpo. Mesmos princípios, né? Menos peso aqui, mais peso aqui. Então trava direito no seu quadril. Ultra 2 agora. O colete do Ultra, ele é bem queridinho, assim, de vários operadores, porque ele também tem muitos ajustes, como todos eles. Aqui é igual ao do LX. Ele parece um pouquinho mais robusto, né, comparado com os outros nessas estruturas aqui, os parafusos maiores. Aqui é a mesma coisa, eu posso trazer a barra para frente, para eu ter mais um range maior de ajuste da altura do socket block. Esse eu nunca fiz isso, mas acho que sim, ó, a mesma distribuição de parafusos aqui do que os outros. Então aqui igualmente simétrico. Qual que é a diferença do Ultra, que é muito legal? Você pode pensar, se você trabalha bastante em situações de muito perigo, né? Quer ter essa opção, né, de fugir rapidamente do perigo, seria o quê, né? Você tá vendo esse quick release aqui, né? Você puxa igual abre paraquedas, né? Que vai estar na sua frente, você vai pegar aqui, né? O que isso vai fazer? Ele está conectado com este velcro aqui e este quadrado de velcro aqui, ó. Por aqui, né? Então ele vai abrir e o colete é dividido no meio. Então ele vai abrir o colete inteiro nas costas e cai tudo para frente. Então é tipo total último recurso, né? Por isso que a maioria dos coletes nem tem isso, né? Porque significa que você vai sim ou perder totalmente seu equipamento, vai acontecer uma coisa muito séria. Então tem que ser assim, a situação de emergência muito última opção mesmo. Mas alguém pensou nisso, que um dia isso poderia acontecer. É lógico que assim, os velcros são muito fortes, né? Não é com uma puxadinha aqui que você vai abrir tudo. Então você tem que preparar o colete para essa situação de emergência. Se você acha que corre o risco de ter que usar, você tem que soltar tudo mesmo, deixar ele mais ou menos só encostado e tal. Então aí vai abrir o colete inteiro assim atrás e aqui no meio também. Beleza? Então para isso que serve o quick release. O resto é tudo igual, sempre lembrar de deixar simétrico todas as laterais. Vem sempre com essa espuminha aqui dentro, né? Os outros coletes também para proteger o externo. Você regula a sua altura aqui, regula a altura da área da sua costela aqui, a altura do socket block aqui. Então esse é o Ultra, é um colete bem versátil também. Eu já vi operadores que trocaram as espumas para deixar do jeitinho que eles gostam e tal. Você pode trocar as espumas de quaisquer coletes também, para deixar mais pessoal para você. O nosso queridinho Exovest. Nossa, esse aqui tem muito mais coisa para falar, assim, eu recomendo também para quem entende inglês os vídeos do Chris Fawcett, que são maravilhosos, que é o cara que desenhou esse colete, e depois eu posso explorar mais sobre ele mais para frente também, mas a gente já vê que a grande diferença dele é que foi eliminada essa parte da costela, né? E por que isso? De novo, porque ele pensou onde que está a distribuição do peso e onde que é mais eficiente essa distribuição em contato com a estrutura óssea, ombro e quadril. Então vamos tirar isso aqui porque eu quero respirar, né? E aí para isso ele fez duas colunas. Então outra vantagem de ter essa estrutura é que você também pode acoplar o seu braço daqui de trás, ter um bracinho extra e você faz back mount no Exovest também. Né? Aí ajuste de altura são esses dois, né, na frente e atrás. Então ele pode ficar para uma pessoa muito alta e para uma pessoa muito pequenininha, que é super legal, né?
também você tem uma liberdade maior também de ajuste de altura do socket block. E aqui as mesmas coisas. Por que a espuma vem separadinha? Tanto para permitir que seu sangue volte para trás, para a circulação total do sangue, como para ser mais eficiente, tocar só nas regiões que você precisa, nos ossos, onde está acontecendo realmente a distribuição do peso, que são os ossos da sua pelvis, crista ilíaca, né? Que esses dois pedacinhos, pontinhas da sua pelvis, e aqui atrás, que vai envolver a distribuição pelo sacro também, toda a parte do seu quadril. Então, é onde vai ser mais eficiente. Nossa, tá muito bem preso. Velcro é bom, gente. Eu achava no começo, nossa, mas prende essas coisas tão pesadas com velcro? Pois é, ele fica firme. Então, ó, ele tá em bolsinhos separados, né? Que eu acho super legal e inteligente. E o que eu acho mais legal aqui desse recheio, né? Esse sanduichinho, é que a espuma mais fofinha tá para dentro, tá para o seu corpo, então ela vai acomodar, né? Quaisquer coisas aqui de vestuário, de repente vai entrar e não, na espuma e não vai entrar no seu corpo. A do meio, que é a mais fortinha, e essa de fora. Qual que é a recomendação dele? Sempre usar desse jeito, com a fofinha para dentro. Agora, se for em regiões de muito frio extremo, essa azulzinha vai endurecer demais. Então, você só inverte todo mundo. E é essa de fora que vai ficar para dentro, porque ela tem ainda um pouquinho de acomodação, né? Que não vai enrijecer tanto no frio quanto essa. Então a única questão é essa, você vai só inverter todas, do mesmo jeito que tá, a branca sempre vai ficar no meio. Mas isso para ocasião de muito frio, né? Bem frio, bem polar, assim. Então sempre pensar em deixar simétrico, mas com o seu corpo, né? Não é com a referência do Cris ou de outro operador. E aí o legal aqui nas duas laterais é que ela tem uma tira só de velcro em tudo. Então você vai afrouxar lá pro tamanho que você quer. Até o Cris faz isso no vídeo dele, eu acho genial, né? Daí ele vem aqui só, pá, aí ele abre. Eu abro e aí eu aumento a extensão só com esse velcro aqui. E lembra de terminar, por exemplo, a gente aqui, esse velcro tá muito grande. Então, a partir do momento que o colete é seu, você achou lá seu tamanho, se ele ultrapassar lá a tira, você corta e vai botar o final dele mais pra cá, né? Corta uns pedacinhos. Eu cortei tira do meu Zephyr também, normal, tá? Quando o colete é seu. Aí vamos supor que a pessoa é muito maior do que isso aqui, tirou essa espuma aqui de trás, a outra aqui é a mesma coisa, só no de trás. Achou esse pininho aqui, ó, pra frente, você amplia ainda mais, ó. Tá? Até aqui, aí você vai apertar o parafuso pra travar. Aí quando entra de volta a espuminha, ó, lembra de deixar o velcrinho dela dentro, né? Pra você continuar tendo o ajuste do seu aqui. E outra coisa legal dele, que por causa dessa distribuição, e tem uma distribuição diferente aqui em cima, nas suas costas também, que a gente tem que ficar atento pra ver se ela não é extrema, né? E esse design, o que ele te oferece? A habilidade de você conseguir afastar um pouco mais o rig do seu corpo sem o sofrimento. Não que a gente vá operar desse jeito, né? Mas é só para facilitar um pouco a sua vida para horas de switches maiores ou algumas situações malucas que você tenha que afastar o rig mais de você, ter um pouco menos de sofrimento com esse tipo de design aqui. Então vamos experimentar agora o Exovest, meu querido Gui Freitas. Obrigado pela sua presença. Bora lá. Então, mesma história, abre um lado e entra por ele. O caso do Exovest, ele é o único que é diferente. Você vai prender primeiro a parte de baixo. É a mesma coisa de dovetail, pode botar. Do que os outros aqui, do que os outros coletes no ombro, né? O Exovest você começa embaixo, só ele. Todos os outros coletes de cima para baixo é melhor. Dovetail também. Então, prendeu aqui primeiro. Primeira coisa que você vai olhar no Exo, deixa já mais ou menos a sua altura. A sua tá, né, Gui? Quer aumentar um pouquinho mais? Tá bom, né? Tá bom. Você vai olhar mais ou menos a sua altura que esses dois, eu já vou voltar lá. Mas a gente vai olhar na cintura. Primeiro tem que estar pelo menos tocando o ossinho do quadril dele. Tá aberto os dois velcros. Primeiro você fecha esse. A linha da coluna tem que estar exatamente no centro dessas duas colunas aqui, ó. Dele tá um pouquinho mais para a direita. Então eu vou puxar mais este lado aqui, ó.
tá? Agora centralizou. Uma vez que centralizou, eu puxo igualmente agora, tá aqui, né? Pra apertar. Apertou muito ou tá bom? Tá bom. Lembra que a maioria do peso está no seu quadril, então você quer mesmo travar aqui. E aí aquela vantagem, né, de ter espuminhas separadas, que você ainda tem um ar entre cada espuma, né? Feito isso, você vai soltar essas duas travinhas, aqui de trás é igual, tá soltinho em cima. Aí virou lá para a câmera de novo, encostou aqui em cima, ó, vai sempre manter encostado no ombro. Enquanto você faz isso, você reajusta para ser possível de dobrar o joelho. Achou essa altura, primeiro trava de trás, beleza? Uma vez que encostou, viu a altura, só no final você aperta só mais um pouquinho da frente, porque para cada corpo vai ser diferente. Para algumas pessoas isso fica bem afastado aqui do externo, o que não é ruim, não é uma desvantagem. E para algumas pessoas fica mais próximo, não tem problema. O importante é que isso esteja encostando no seu ombro. E aqui o mais importante de tudo é que a coluna não esteja encostando na coluna do colete. Tá? Então tem uma separação aqui entre as costas dele e essa coluna de metal. Muito importante que você não encoste. Se estiver encostando, você vai adicionar, tem espuma extra aqui para essa parte do topo da coluna. E a grande vantagem é que você consegue respirar, né? Você tem um braço totalmente liberado para operar aí. Obrigada, Gui. Este é o X-Spine. É o mais novo colete já lançado no mercado. Neste momento que gravamos esse vídeo aqui, né, em março de 2021. E finalmente saiu, fez bastante sucesso. É um dos coletes que eu vi que fez mais sucesso pré-lançamento. Já vendeu horrores assim que eles lançaram, que foi muito interessante, né? Porque ele une componentes inteligentes, interessantes de outros coletes que já tem aí no mercado, tipo o Exovest, né? Lembra um pouquinho, o fato dos pontos de apoio serem os mesmos, né? Ter duas colunas, né? Frontal e atrás. E ele também tem a opção de fazer back mount. E, bom, como eu ainda não usei, quer dizer, eu brinquei com ele uma vez, eu vou botar aí, tem umas imagens também. Mas então eu tenho um pouco menos de experiência na montagem dele. A gente vai experimentar aqui no André também. Voltamos naquele assunto, tem que colocar e sair rodando, experimentando até que você fique familiar, caso você queira ficar familiar com esse tipo de colete, né? Aqui no momento ele tá front mount, né? O socket block tá na frente. O pessoal da Floncine tem trabalhado com metal diferente, né? De aço, que deixa o colete mais pesado. Esse aqui tá com 4,5 kg. E que mais? Talvez, né, se você entrar em contato com um colete desse mais pra frente, já vai ter mudado. O nosso amigo aqui, o proprietário dele, tava me contando que eles vão trocar essas travinhas aqui. Provavelmente essa daqui também, porque é super similar, porque eles encontraram um fabricante melhor lá dessas peças. E parece mesmo que elas poderiam ser um pouquinho mais robustas, né? O legal que eu achei desse colete, além dessa normal, é mesmo estilo de catraquinha, né? É que ele tem um ajuste deste parafuso aqui. Você pode inclusive subir, ele tem um pedacinho de metal aqui dentro desse cano, então você mexe nessa altura aqui também, que eu achei super inteligente. Porque aqui tem você mexe na altura dele em relação à parte do seu quadril, mas bem pouco, né? É só este tamanho aqui. E é o mesmo parafuso que também mexe na altura do socket block. Você vê que também não vai ter tanto o que mexer aqui. Por isso que eles adicionaram esse extra que eu achei interessante. Pode ser bem útil aí, dependendo do seu gosto. Agora, esse colete, como a gente estava conversando aqui, ele é bem desenhado pensando em um único proprietário, que é normalmente o caso, né? E é por isso que eles não pensaram em fazer coisas que você ajusta com a mão, né? Então é tudo na chavinha Allen, que é basicamente a mesma chave para tudo, né? A distribuição aqui, né? Da distância dessa espuma para a coluna central. Aqui você também ajusta a sua altura, obviamente, né? E eu achei legal que ele tem aquele pino de aviação aqui nos dois lados. Este e este. Então você remove essa parte aqui. Então eu vou abrir aqui, vamos supor que é o caso de você vai querer trocar essa espuma aqui. Eles te dão essa opção de uma outra espuma aqui, pra você não precisar passar esse perrengue aqui. Você remove esse pininho aqui com uma certa facilidade.
Então, tirou o pininho, tirou a peça, você troca essa espuma aqui. Saiu. E aí, liberando aqui também que você vê que você tem esse outro ajuste aqui, né? Ó, você pode... Aqui ele tá o máximo para dentro, essa peça toda sai também. Então, muito legal o X-Spine em termos de ter ajuste em todos os lugares, né? Isso também é parecido com o Exovest. Lembra de achar lá o seu ponto de contato, né? As espumas, elas têm que sempre encostar estrutura óssea. Então, não adianta você encostar essas partes do quadril, importantes pontos de distribuição de peso, em tecido mole, né? Você vai querer encostar nos seus quadris, nos pontos que você tem em contato com os ossos, né? E entrou catraquinha. Ah, e quando eu testei operando com ele, super importante de pensar em primeiro ajustar muito bem o colete, depois sair operando com ele, senão você vai ter uma impressão diferente ou errada do que o colete pode te oferecer, né? Ou da real distribuição de peso e sustentação que ele te dá e da eficácia desse colete, né, em todos os sentidos para operar. Então, por exemplo, para mim ele ficou um pouco grande, eu fui lá e operei mesmo assim. Então, os 2 primeiros takes estavam me sentindo ótimo, super legal, gostei do design, esse tipo de coisa, dá para você ver se você gostou ou não. Mas aí no terceiro take eu já estava sentindo uma dorzinha, que eu vou falar sobre isso também depois, que são os sinais e as respostas que o seu corpo dá, né, em sentido do que você tem que corrigir na parte mecânica do seu equipamento, né? Então tá, chamei meu querido André Mágolas, Mr. Mágolas, muito obrigado pela presença. Vamos lá. Então aqui, ó, o que é legal? Tchuf! Claro que sim, esse colete tá novinho, ele ainda vai cortar, né? Só pode dar uma viradinha? Essa peça você não vai precisar usar desse tamanho. Provavelmente nem os próximos nem vão vir assim, desse jeito. Por quê? Você vai ajustar a sua altura na pecinha de metal aqui, tá? Isso é menos ajuste, no caso, já que você tem esse outro que vai ser mais legal aqui embaixo. O que vai trocar essas pecinhas. O que é legal dessa daqui é que você mesmo depois faz um micro ajuste aqui, ó. Só vê aí onde fica bom pra você. Pra ele dá pra ver, né, que tá um pouquinho curto. Você ainda queria que pegasse um pouquinho mais no osso do quadril, aí seria abaixar, né, nos parafusos de cá e aqui. Como você se sente aí dentro? Que não é que soubesse, na verdade. Eu achei legal que ele tem aqui uma distância interessante, né, às vezes. E, de novo, sempre para cada corpo de cada pessoa vai cair de uma forma diferente, né? Então aqui você vê que está seguramente afastado da coluna dele, né? Então vem com espumas. E vem numa malona super linda. Uma última observação sobre dor. Às vezes a gente tem uma relação esquisita com dor, porque a gente fala, ah, que ruim, parou, toma um remédio que eu quero cancelar. Mas, na verdade, uma dorzinha, uma coisa que você sente no seu corpo, é uma comunicação do seu corpo para você dizendo que está fazendo uma coisa meio fora do lugar, onde você pode ajustar. Eu acho que isso se aplica muito no uso de colete, com stead. Para mim, depois de um tempo, lógico que não é logo no começo, mas de um tempo operando com rigs diferentes, coletes diferentes, você vai aprender, e, em primeiro lugar, entendendo o seu corpo, tendo qualquer tipo de prática física para que você aprenda a criar essa consciência, ter mais intimidade com o seu próprio físico, né? E o que você está fazendo e de que formas você está usando cada parte do seu corpo. Então, uma coisa muito legal de ter o seu equipamento tão em contato com você é que é muito clara essa comunicação. Então, quando você tem algum ajuste que está um pouquinho fora, ou os ajustes dos parafusos, né? Sua conexão com o rig, vai dar aquela dorzinha do lado direito. Aí volta, tira tudo, reajusta o colete, presta atenção o que esse lado direito te falou que aconteceu ali e não aconteceu no esquerdo, né? E não acontece às vezes no primeiro take, no segundo, acontece um pouco mais para frente. Então volta e revê esses ajustes, tanto você que está começando, como o pessoal mais experiente também, sempre é legal entendendo e aprendendo com essa comunicação. Então dor não é um negócio que você vai querer tomar um remédio para fazer ela desaparecer. Ela é uma comunicação, tá? É uma resposta de alguma coisa que você está fazendo contigo, beleza?
Então é super importante que a gente volte, não bote a culpa no equipamento, tira tudo, reajusta, depois põe de novo e analisa se da onde está vindo mesmo. É muito legal fazer essa pesquisa, porque você vai se redescobrindo também, além de começar a fazer um uso mais eficiente do seu próprio equipamento, né? E às vezes também, não importa o quão bem ajustado, excelentemente ajustado está esse colete no seu corpo, se você passou lá horas rodando, tá cansadão, aí no final do dia começa aquele um pouquinho, né, arredondar a coluna. Então sempre em primeiro lugar, manter a sua consciência corporal sobre a sua postura. Entender que ele na verdade é uma ferramenta que está te ajudando a aumentar essa consciência corporal também. É uma comunicação dos dois lados. O colete te ajusta e te ajuda a entender essa postura melhor, e ao mesmo tempo você também tem que melhorar a sua consciência de manter sempre essa postura, porque sim, dá pra gente ir caindo com as horas dentro do colete, por melhor ajustado que ele esteja. Então vamos lembrar dos dois pesos aí, dos dois lados. E por último, mas não mais importante, eu queria lembrar uma coisa que o Garrett sempre fala pra gente em todos os workshops, em todos os momentos: manter a sua aparência. Parece isso superficial, só que não, você está também demonstrando uma confiança. Quando você joga o colete por cima e amarrota tudo sua roupa, você sai tudo torto. E, na verdade, você está passando uma imagem para os outros também de um pouquinho de... Deixa eu até ajustar aqui. De confiança, mas essa imagem vem para você também. Né? Então eu acho muito legal quando ele observa, né? Tá com a camisa aqui, deixa os dois lados também simétricos, bota o colete, tem gorrinho, bota o gorrinho para fora do colete de repente, se for o caso. Então eu acho que é uma observação muito importante que acaba refletindo depois em outras coisas, assim. Mas realmente não é só um dado superficial, né? A imagem que você está refletindo sua como operador é o que você é também, né? Mantenha o The Look do Garrett. E é isso, gente. Bons voos e voem com segurança. E qualquer pergunta, bota aí nos comentários. Valeu!